Tânia, boa noite, ouvintes. Uma alegria. É muito bom, sempre bom falar com o professor Clóvis. O livro é uma aula sobre os deuses gregos, uma leitura de muito fácil entendimento, sobretudo pelo formato. É uma conversa do professor com a filha dele, que é adolescente, a Clarice. Como é que se deu a construção desse livro, professor? Bom, a minha filha não chama Clarice. Como ela é menor, a editora ouve por bem todos os nomes próprios, não só dela, como dos colegas do grupo, foram trocados. Uma questão de precaução jurídica, né? Minha filha chama Natália, né? E aí a Natália, ela trocou de escola, ela estudava perto de casa, e aí ela foi estudar numa outra escola, com tudo que significa de ruptura, de novidade, não é? E ela começou a ter aula no nono ano de filosofia, pela primeira vez. E o professor, ele falava dos deuses, aparentemente se referindo a saberes ensinados nos anos anteriores que ela não teve. Então ela começou a ficar desesperada, e aí chegou para mim e disse: olha, o professor de filosofia fala de coisas que ele toma por óbvias, e eu não entendo nada do que ele está falando. Será que você poderia me ajudar? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o problema estava nos deuses que o professor trazia para a discussão com muita elegância, muita pertinência, mas que ela e alguns outros que chegaram de fora não conseguiam entender absolutamente nada. Aí eu, que também não sou nenhum especialista de origem, fui dar uma lida, dar uma relembrada, né, para poder atender a essa necessidade dela de ensino médio, tá? E aí então a gente marcou um encontro, e como outras colegas estavam na mesma situação, fizemos um grupo de WhatsApp para essas conversas, que foram gravadas. E aí depois foram transcritas e acabou virando esse livro. Então, qual é o grande diferencial do livro? Foi o jeito mesmo que ele foi elaborado e o propósito dele, né? De resolver um problema próprio de escola, assim, de uma criança acostumada a se dar bem na escola, que fique claro, que tira notas excelentes, e muito apavorada, porque muito séria, de não entender o que o professor estava falando. Então, o livro registra não só as coisas que me ocorreram dizer, mas sobretudo as dúvidas. Isso é que é muito interessante. É muito legal. O livro vale por ela sempre. As intervenções de uma adolescente, quando se trata de questões assim, estamos falando da mitologia, né? Estamos falando de deuses que explicam questões existenciais. Isso, E muitas dessas soluções que a mitologia oferece são mágicas. E o adolescente, ele quer uma resposta e uma explicação para tudo. Eu imagino que você tenha ficado em um pouco de dificuldade com algumas questões. Olha, Tânia, na verdade, de todas as perguntas que ela me fez, a rigor, eu não sabia responder nenhuma delas, né? E talvez esse seja o grande charme do livro. Por quê? Porque, no final das contas, ele deixa claro que esses relatos míticos, eles não devem ser entendidos dentro de uma perspectiva de verdadeiro ou falso. Uma vez eu li que a mitologia, ela é feita por todos que se dispõem a ler e a recontar esses mitos. De certas maneiras, somos todos coautores e corresponsáveis por tornar essas histórias vivas, né? Elas são, a cada nova iniciativa, ressuscitadas, porque reconstruídas, reelaboradas e revividas no espírito, na mente de todos que se interessam por escutar, né? Então, não há que dizer, olha, não é bem isso, está errado, não foi isso que aconteceu e tal, porque no final das contas, a partir de relatos que são supostamente tidos como oficiais, como a Teogonia do Hesíodo, a Odisseia do Homero, aí pouco importa se eles existiram mesmo como pessoas ou se era um catadão de gente falando. Não entro nessa polêmica, para mim é totalmente irrelevante.
o importante é entender que as ideias que estão presentes nesses relatos têm a ver com o mundo da Natália, né? Da Clarice, hoje, né? Isso é que era importante. Quer dizer, viu? os mitos estão aí para Nossa. serem compreendidos Nossa. de acordo com o nosso referencial de tempo. Se você der uma checada, você vai ver o número de vezes que a Clarice, ela fica indignada com o comportamento dos deuses. Sim. Como que ele é sacana, como que ele fez isso? É verdade. É um absurdo e é muito legal porque é a oportunidade de você contar para ela que os mitos eram, na verdade, uma forma do antigo pensar. No fundo, era uma maneira de elaborar o pensamento, não é? Cronos não ouvisse seu choro, ele é cuidado por uma cabra, né? Chamada Amalteia, né? E ele é alimentado com uma comida que é uma comida incrível, porque é uma comida para deuses, não é para finitos e mortais como nós. É uma comida que traz saciedade, sabe? Chamada ambrosia, comida dos deuses. A minha avó fazia minha avó era de Bagé, Tânia, e a minha avó fazia um doce chamado ambrosia, e aquilo faz parte da minha infância. Então, quando eu vi que o ambrosia, no fundo, é o nome grego da comida dos deuses, eu fiquei muito feliz, porque de fato a comida da minha avó me trazia muita saciedade. E aí Zeus virou incrível, virou um cara incrível, e ele começou a se inquietar de estar escondido dentro de uma gruta e não poder sair, porque lá fora estava Cronos com os seus irmãos, os titãs, e reinando soberano, sem dar moleza para ninguém, né? E aí o que aconteceu? Zeus, inquieto, foi informado que se ele quisesse sair da gruta, ele ia ter uma parada indigesta pela frente, porque a coisa não era fácil. E aí então ele resolve encarar. Cronos fica sabendo que tinha sido enganado, e agora ele tem um filho que pode ameaçar o seu poder, que é um Deus maravilhoso, um Deus espetacular, e um Deus disposto a não querer mais ficar escondido. E aí você vai assistir a uma guerra do pai contra o filho, uma guerra da primeira contra a segunda geração dos deuses. O nosso amigo Cronos vai lutar com seus irmãos, os titãs, e Zeus vai fazer Cronos vomitar os seus irmãos. Então são os Cronos e seus irmãos contra Zeus e seus irmãos. E aí você tem a famosa guerra dos deuses. Até Max Weber recentemente relata, a guerra dos deuses é um episódio, aí dá margem a você viajar, Tânia, porque esses deuses, eles eram incríveis, eles eram colossais, então, e eles não morriam. Então um arremessava o pão de açúcar na cara do outro, e o outro devolvia com o Everest no peito dele, assim. Então, quer dizer, você vai dizer, de onde você tirou isso? Da minha imaginação. E a minha imaginação não vale nem mais nem menos que a imaginação de ninguém. Mas eu estou só contando como eu vejo isso de maneira muito espetacular. É uma guerra de Deus. Uma guerra de Deus. E o que é mais legal, quem perdesse não morreria. No caso, Zeus venceu e os titãs estão aí. Mas você vai perguntar, aonde? Provavelmente no Tártaro, que era o lugar onde eles punham os deuses derrotados, que é um lugar meio aparentado do caos, né? Meio lúgubre, meio sem luz, meio estranho, dentro da terra, né? Então, quando você vê aí terremoto, tsunami, placas tectônicas sendo cutucadas de baixo para cima, é algum titã revoltado. Não sabia disso. Não, é claro. Não sabia. Mas isso é claro, né? Os caras estão lá. Os caras estão lá, e aí fala, esse cara, a gente quer sair daqui. Aí um fica meio bravo, porque meio que já faz um certo tempo que eles estão lá, aí dá uma porrada de baixo para cima, e como eles não são de brincadeira, a placa sobe, forma uma onda e tal. Então, no final das contas, qual é a ideia? As forças do caos, elas continuam por aqui, e elas rivalizam com as forças da ordem, as forças do cosmos, o tempo inteiro, né? Continuamos nessa tensão entre o caos e o cosmos, não é?
E de certa maneira, assim podemos interpretar tudo de maneira fantástica. E eu sei que por muito menos já prenderam e botaram no manicômio muita gente, mas eu adoro elucubrar em cima da ideia dos outros a respeito dessas fantasias e os adolescentes. Eu vi que tem uma pergunta que me chegou: como fazer para que os adolescentes... Ah, sim, da Isaura. Da Isaura. Oh, Isaura Ferreira, como Isaura fazer... Ferreira. Só que essa Isaura Ferreira é uma ouvinte muito constante aqui. Constante. Isaura, como fazer para que um adolescente se interesse pela mitologia? Isso. Isaura, permitindo que ele consiga atribuir algum sentido, algum significado a essas histórias, mostrando que essas histórias têm a ver com a vida deles, mostrando que essas histórias são fabulosas e que elas são o resultado mais incrível da mente inventiva de humanos como nós, que viviam em tempos em que não eram, digamos, tão amordaçados por um consumo cultural enlatado, estereotipado, massacrado, pasteurizado, e que talvez pela falta de tantos estímulos trazidos pelas técnicas, eles podiam viajar mais, elucubrar mais. E eu não estou sendo saudosista, e eu não estou dizendo que naquela época era melhor do que agora, eu estou apenas dizendo que era diferente. E o diferente é fascinante, Isaura, é fascinante. Se você lê o nosso livro Deuses para Clarice, você vai se encantar, porque a única coisa que importa desse livro é o amor do pai por uma filha que não estava conseguindo entender o professor na sala de aula. É só isso que importa do livro. E nós aprendemos com esse professor, que é o Clóvis de Barros Filho, pai, antes de professor, na condição de pai aqui no livro, explicando para a filha sobre a mitologia grega. É muito legal o livro, adorei muito. Professor, que viagem mítica e cósmica que nós fizemos. Muito obrigada. Tânia, eu queria concluir aqui dizendo que tudo isso só seria possível, ou só foi possível, porque o professor da Natália, barra Clarice, professor Salgado, ele fez o seu trabalho, ele preparou aula, ele deu excelentes aulas, é um grande professor, e exigiu da minha filha se virar nos 30 para acompanhar suas aulas. Eu queria prestar aqui uma homenagem ao professor Salgado. Ricardo Salgado, né? Ricardo Salgado. E ele escreve o pós-fácil do livro, de certa maneira chancelando o que eu contei, até porque uma pessoa que viaja tanto precisa mesmo de outra para dizer que é verdade as coisas que ela está dizendo. Então, tá aí o professor Salgado escrevendo no final do livro e contando, e eu queria agradecer muito não só ao professor Salgado, mas ao colégio da minha filha, que proporcionou à minha filha condições de viajar tanto, de conhecer coisas tão bacanas que poderia não ter feito. Por quê? Porque no final das contas, essa questão da mitologia é uma questão paradidática, não está de chofre presente no programa do ensino médio, é circunstancial e tangencialmente tratado no vestibular, e portanto poderia ter passado batido, mas graças a um professor responsável, competente e dedicado, isso foi possível. Obrigado a todos, e a vocês ouvintes que tiveram a paciência de me escutar por uma hora. Tânia, muito obrigado pelas perguntas, sempre às ordens. Muito bom. Professor Clóvis de Barros Filho, ele disse que, como ele viajou muito aqui na questão da mitologia grega, inclusive a Isaura falou, não joga o Corcovado, não, pelo amor de Deus, nós vamos providenciar uma escolta para você sair daqui, para não ser, como é que é? Acertado por algum meteoro, né? Exatamente. Isaura, não vou jogar o Não Corcovado. joga o Corcovado. Não, de jeito nenhum. Sim, é que ele imaginou a Guerra dos Deuses assim, Isaura, no só único isso. lugar que poderia estar na maravilhosa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, Tão e é lá judiado. patrimônio nosso. É isso. Clóvis de Barros Filho, aqui com a gente, doutor e livre docente pela ECA, Escola de Comunicação e Artes da USP, lançando o livro Deuses para Clarice. É um livro que sai pela editora Bem Virá, explicando
a mitologia grega de uma forma bem simples, num diálogo do Clovis, pai da Clarice, que na verdade é a Natália, que tinha dúvidas, estava com dificuldade na escola sobre os deuses